Sabe aquele filme de ficção científica que mesmo você assistindo 2, 3, 4 vezes, você ainda fica pensando naquela história maluca por dias, ou até meses? E é por isso que eu quero te apresentar 20 filmes de ficção científica tão insanos que vão deixar sua mente bugada por meses. É sério, vem comigo. Looper, Assassinos do Futuro. Imagina que daqui a 30 anos, a viagem no tempo foi inventada. Uma coisa incrível que a humanidade conseguiu desenvolver e aperfeiçoar ao longo dos anos. Porém, nesse futuro distante, a viagem no tempo se tornou uma tecnologia ilegal, proibida de ser usada em qualquer lugar do mundo. Só é possível acessar essa tecnologia através do mercado negro e usá-la em segredo. Só que 99,9% da utilidade da viagem no tempo dentro do mercado negro é para sumir com algum corpo que precisa ser apagado da existência. E é aí que conhecemos os Loopers, assassinos do passado que recebem do futuro um corpo para ser apagado, já que no futuro sumir com alguém é um pouco complicado. Eu sei, é meio doido de entender, mas basicamente esses assassinos recebem de organizações criminosas do futuro uma pessoa específica para ser assassinada e enterrada no passado, onde esses assassinos chamados de Loopers estão. Pensa nisso como se fosse um Correios, que manda encomendas através da linha do tempo, passado e futuro. Exatamente isso. Nosso protagonista, cuja profissão é trabalhar como Looper, entra em um dilema após descobrir que seu próximo alvo é ele mesmo do futuro, e agora ele vai ter que lutar contra toda uma conspiração que ameaça sua existência. Filmão de ficção científica que conta com um elenco de peso: Paul Dano, Emily Blunt, Joseph Gordon-Levitt e o nosso eterno Bruce Willis. New boss in the future. Mass executions. A Ligação. Esse é facilmente um dos filmes mais loucos que eu já assisti na minha vida, de tão bom que é. O negócio mistura muito bem suspense, drama e ficção científica. Uma certa noite, uma jovem recebe uma ligação mó estranha, e até poderia ser uma atendente de telemarketing ou um presidiário tentando passar um trote. Só que ela percebe que é algo muito mais bizarro que isso. Depois de se comunicar por um certo tempo com a voz misteriosa, a jovem acaba descobrindo de que se trata na realidade de uma outra jovem do passado, especificamente do ano de 1999, que alcançou o ano de 2019 por um telefone sem fio. Olha isso. Só que o louco mesmo é que essas duas mulheres dividem a mesma casa, o mesmo quarto e até a mesma idade. Só estão separadas pelo tempo. Uma está no passado e a outra está no futuro. Porém, tudo começa a ficar bizarro quando ambas as jovens decidem se aproveitar desse esquema de viagem no tempo para alterar alguns acontecimentos que moldaram negativamente o presente da protagonista, iniciando assim um caos. Gente, assiste esse filme porque o trem é bom. É um filme coreano que me surpreendeu bastante. Vale a pena. Então você realmente os matou. Eu vou te encontrar e eu vou te matar. Lucy, e se eu te dissesse que existe uma droga capaz de liberar 100% do potencial do seu cérebro? Pois é, agora imagina isso acontecendo com uma pessoa comum. Do nada ela começa a controlar tudo, o tempo, a matéria e até a realidade. Essa é a jornada de Lucy, uma mulher que passa de vítima a ser praticamente uma deusa viva. Entretanto, ela descobre que quanto mais poder ela ganha, menos humana se torna. Com Scarlett Johansson, essa é uma obra de ficção científica dirigida por Luc Besson, que propõe uma experiência fora do comum quando se trata de ficção científica. A avaliação. Já imaginou viver em um futuro em que para ter um filho é necessário passar por uma avaliação de 7 dias para ver se realmente você e sua esposa estão aptos para serem pais? Pois é, nesse filme, esse futuro bizarro existe. Depois que a Terra foi devastada por mudanças climáticas, resultando em recursos limitados, o governo decide controlar a quantidade de humanos no mundo. Através de um sistema político, os poderosos têm total autonomia de quem pode e quem não pode ter filho. É praticamente um regime totalitário que domina essa nova era. E é nesse mundo que acompanhamos um casal, interpretados por Elizabeth Olsen e Ramesh Patel, que sonham em ter um filho. E para isso eles precisam conviver durante uma semana com uma avaliadora. Uma mulher muito estranha que vai analisar minuciosamente a intimidade do casal, e assim talvez considerar eles aprovação para ter uma criança. Só que ao longo dos dias, vivenciados dentro de uma junção perfeita de direção de fotografia e direção de arte, o filme nos leva a vários momentos de tensão e desconstrução de personalidade, fazendo as coisas ficarem ainda mais loucas. Filmaço, gente, assiste que vale a pena também. End of test. Ex Machina, Instinto Artificial. O filme conta a história de um jovem programador chamado Caleb, que é chamado para avaliar uma inteligência artificial criada pelo seu chefe bilionário. Porém, essa IA não é uma máquina qualquer, ela é inteligente, charmosa e misteriosa. E o que parecia um experimento científico no início, acaba se tornando um jogo perigoso de manipulação, segredos e dilemas, sobre o que faz a gente ser humano de verdade. Um sci-fi que mistura suspense e filosofia de um jeito incrível. Esse com certeza vai bugar sua mente. What lies? You have to help me. You have to help me. Ela
Esse cara aí que você tá vendo acabou de sair de um relacionamento complicado. Com isso ele passa o dia inteiro na bad e sempre no piloto automático. Quem nunca, né? Só que tudo muda quando ele resolve testar um sistema operacional com inteligência artificial chamada Samantha. É como se fosse uma Alexa da vida, só que 1000 vezes mais avançada. No começo esse cara testa essa tecnologia por pura curiosidade, só pra ver como funciona e tal. Mas ao longo do tempo as coisas tomam um rumo diferente quando o protagonista começa a se apaixonar pela IA. É isso mesmo, o cara começa a sentir atração pelo negócio. Loucura total. E bom, para saber se esse romance inusitado deu certo, eu vou deixar para você descobrir assistindo. É um filme de ficção muito bom que explora a ausência de conexão humana, suprida através da inovação. Será que um dia uma IA será capaz de substituir a sensação de estar com uma outra pessoa? Wish I could touch you. How would you touch me? Loop Infinito. O filme conta a história de uma mulher que está morrendo por conta de um buraco negro que cresce gradualmente dentro do seu corpo. Só que isso ainda nem é o pior. O pior mesmo é o efeito colateral que esse buraco negro causa nela, além de debilitar sua estrutura física. Simplesmente a protagonista vive um loop infinito de apenas uma semana. É como se ela vivesse uma vida inteira restrito em apenas 7 dias. Ela acorda, vai para a praia, conversa com uma senhora no jardim e toma seu remédio. Ela acorda, toma seu remédio, conversa com uma senhora no jardim e vai para a praia. Ela toma seu remédio, conversa com uma senhora no jardim, vai para a praia e acorda. Acho que me perdi já. Tô falando, esse filme vai bugar sua cabeça. Juntamente com uma jovem cientista, a nossa protagonista percebe que seu loop infinito está relacionado com o medicamento que ela consome todos os dias. E agora cabe a ela desvendar o mistério presente na substância. Sem limites. E se existisse um remédio capaz de desbloquear todo o potencial do seu cérebro humano? Você teria coragem de usar ou não? Deixa quieto. Bom, Ed é um escritor fracassado cheio de dívidas que sem pensar duas vezes decide experimentar uma droga chamada de NZT-48, uma substância capaz de expandir a mente humana a níveis inimagináveis. É como se um indivíduo ganhasse superpoderes por um devido tempo. Então logo esse cara começa a ganhar muito dinheiro, publicar vários livros e conquistar muitas mulheres ao longo do tempo. Só que nem tudo são flores. Logo Ed começa a ficar dependente da droga, obrigando ele a entrar em uma grande treta para adquirir mais e mais da substância. Esse é simplesmente um dos melhores filmes de ficção científica que você vai ver hoje. Inclusive é um dos meus filmes favoritos. E é por isso que você precisa muito ver. I was blind, but now I see. Caminhos da memória. Em um futuro distópico, a humanidade conseguiu a proeza de voltar no tempo, só que através da memória. O uso dessa tecnologia é destinado a duas coisas. É usada para interrogação na intenção de desvendar crimes, e a segunda coisa é para relaxamento. Muitas pessoas utilizam para relembrar das melhores lembranças que já foram vividas um dia, já que nesse mundo não há mais nada de bom. Nick, interpretado por Hugh Jackman, é um investigador particular que conduz as pessoas durante o relaxamento ao passado. Um dia, uma mulher misteriosa aparece pedindo ajuda para Nick na intenção de encontrar um objeto específico. Entretanto, as coisas saem de controle quando Nick se apaixona pela cliente, que também some do nada. E como todo homem apaixonado, ele sai em busca dessa mulher para obter respostas. Só que conforme ele vai investigando o sumiço repentino da sua paixão, Nick descobre coisas que ele não queria descobrir. Filme de ficção irado que vale a pena ver. We're racing back towards it. How much did you really know? Alienoide. Século XIV. Magos e guerreiros caçam uma arma mágica. Século XXI. Alienígenas estão escondidos dentro de pessoas. E dois guardiões espaciais fazem de tudo para manter a ordem. Entretanto, quando o tempo se rasga, as duas eras se encontram, nascendo assim uma guerra maluca com feitiços, tiros, naves e criaturas que parecem ter saído de outro planeta. Literalmente. Filme coreano que mistura fantasia, aventura e, claro, ficção científica. Rogue One. Uma história Star Wars. Eu sei, Star Wars é uma franquia que está mais para filme de aventura do que de ficção científica, mas eu assisti recentemente Rogue One e pelos fragmentos de sci-fi que o filme possui, eu não poderia deixar de colocar na lista, galera. Num tempo sombrio para a galáxia, um grupo improvável de heróis se une para enfrentar o impossível, roubar os planos da arma mais mortal já criada, a Estrela da Morte. Liderados por Jyn Erso, eles marcham para uma batalha que não podem vencer, mas cujo sacrifício se tornará a faísca que acenderá a rebelião. Para quem nunca assistiu nenhum filme da franquia Star Wars, esse filme pode funcionar como um ponto de partida para outras obras. Ah, Yuri, mas eu quero assistir em ordem cronológica. Beleza, então pega papel e caneta e bora. The Acolyte, série, Star Wars Episódio 1, A Ameaça Fantasma, Star Wars Episódio 2, Ataque dos Clones, Star Wars Histórias do Jedi, série animada, Star Wars A Guerra dos Clones, o filme, Star Wars A Guerra dos Clones, série animada, Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith. Pera aí que tem mais. Star Wars Histórias do Império, série animada, The Bad Batch, série animada, Star Wars Histórias do Submundo, série animada, Han Solo, uma história Star Wars, Obi-Wan Kenobi, série,
Star Wars Rebels, série animada, Endor, série, Rogue One, uma história Star Wars. Depois temos Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, Star Wars Episódio 6, O Retorno do Jedi. Mais pra frente temos The Mandalorian série, O Livro de Boba Fett série, Ahsoka série, e para finalizar temos Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força, Star Wars Episódio 8, Os Últimos Jedi, Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker. Essa é a linha cronológica dos filmes e séries, se você quiser começar lá do início. There is a 97.6% chance of failure. Elysium. No ano de 2154, os humanos são divididos por uma classe social extrema. Enquanto os ricos moram em uma estação espacial repleta de glamour, os pobres ainda vivem na Terra, um lugar que agora é cenário de miséria e morte. Entre esses dois mundos, um trabalhador corajoso assume a missão de tentar trazer a paz e o equilíbrio outra vez. Só que para isso ele terá que encarar mercenários e uma secretária da estação espacial que se embebedou do poder. They will hunt you to the edge of the earth for this. No Limite do Amanhã. No meio de uma guerra apocalíptica contra alienígenas, um homem comum é forçado a enfrentar o impossível. Preso num ciclo temporal, ele ganha infinitas chances para lutar, errar e tentar de novo, até descobrir a chave para vencer a batalha final. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos filmes de ficção científica mais insanos do cinema contemporâneo. Com Tom Cruise e Emily Blunt no elenco, o longa-metragem dá um show de computação gráfica construindo confrontos épicos. Eu não sou um soldado. É claro que não é. Você é uma arma. O Preço do Amanhã. No futuro, dinheiro é coisa do passado. Agora o que vale é tempo de vida. Literalmente, você trabalha para ganhar minutos e paga a gasolina do seu carro com horas da sua existência. Nesse contexto, nosso protagonista recebe um século inteiro de presente, e com isso ele vira o homem mais caçado da cidade. E precisa correr contra o relógio, no sentido mais literal possível. Filme de ficção científica incrível que vale muito a pena você assistir. Everybody wants to live forever. We're not meant to live forever. Megan. Na tentativa de proteger a sobrinha, uma engenheira da robótica desenvolve juntamente com a sua equipe um robô humanoide capaz de fazer qualquer coisa, principalmente cuidar da criança. Porém, o projeto apresenta falhas quando a boneca cria independência, colocando todo mundo em perigo. Nesse primeiro filme você vai ter uma mistura muito boa de ficção científica, terror e suspense, enquanto na sequência de 2025 você vai ter uma troca do terror pela ação. Temos que desativá-la. Caramba, eu achei que fôssemos amigas. Eu tenho uma nova usuária principal. Stargate. No passado, os humanos encontram no Egito um anel gigante cuja função é um mistério, mas que em seguida seria conhecido como Stargate, algo enigmático que ninguém iria conseguir decifrar. Depois de vários anos e mesmo sem nenhum avanço sobre o material, é chamado para o time um egiptólogo que promete desvendar o enigma que abre as portas para um outro mundo. No processo, ele consegue desvendar a chave para um lugar distante na galáxia, que contém uma civilização egípcia e também um mal que irá colocar em risco ambos os mundos. Para quem curte mitologia egípcia e ficção científica, esse filme é para você. A Chegada. Quando 12 naves gigantescas pousam em diferentes pontos do planeta, a humanidade entra em estado de alerta máximo. Enquanto governos e militares se preparam para o pior, a linguista Louise Banks é convocada para uma missão quase impossível: entender o idioma de seres que não se parecem com nada que já vimos. Filmaço de ficção contemplativo dirigido por Denis Villeneuve. Am I the only one having trouble saying aliens? What do they look like? You'll see soon. Ameaça Profunda. Você já se sentiu sufocado? Agora imagina isso com toneladas de água sobre você, no fundo do oceano, e para piorar você precisa correr para sobreviver. Isso acontece com um grupo de trabalhadores de uma base subaquática que sofre um acidente e que os obriga a cruzarem a escuridão para tentar chegar a um lugar seguro. Só que o mar não está sozinho. Algo gigante começa a perseguir os trabalhadores. Um bicho misterioso que estava adormecido há muito tempo, só esperando alguém que fosse estúpido o suficiente para acordá-lo. Equilibrium. Depois da Terceira Guerra Mundial, a humanidade decidiu que emoções eram perigosas demais para existir. Todos vivem entorpecidos por um medicamento diário e vigiados por uma força letal, os clérigos. John é um desses guerreiros, implacável contra qualquer traço de sentimento, mas quando algo desperta dentro dele, sua própria lealdade começa a se despedaçar, junto com o mundo que ele jurou proteger. A vibe desse filme é muito parecida com Matrix, então se você é fã de Matrix, veja esse. Avatar. Em um planeta exuberante chamado Pandora, um ex-fuzileiro entra no corpo de uma alienígena azul para uma missão, mas acaba se apaixonando pelo povo e precisa decidir de qual lado vai lutar. Sim, não precisa brigar comigo não. Avatar todo mundo já conhece, mas vai sair agora a terceira parte da franquia em 2025,
E eu quero que vocês me acompanhem nessa. Eu já revi o primeiro filme, agora falta ver o segundo. Eu vejo você. Eu vejo você. Bom, deixa aqui nos comentários qual foi o filme de ficção científica mais irado que você já assistiu na sua vida. Ou o último que você acabou de ver. Bora dividir indicações aí. Forte abraço, galera. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau.